50 quilômetros de estrada. Bom gosto musical. Boa tarde, chegou a sexta-feira, a Larissa está elegante hoje, parece que vai apresentar o Band Cidade, segunda edição, que é o Noturno. Muito bem, Larissa, parabéns pra você. E o seu São Paulo também, ela tá feliz da vida, né? Pra variar, o São Paulo tá indo bem dessa vez esse ano. Um fim de semana de muito São Paulo, hein? Na Copinha com decisão, no Paulistão tem clássico, o primeiro de 2025. Veremos se vai dar bom pro Tricolor ou pro Timão. Mas nesse primeiro bloco, eu sei que tem torcedores aqui da nossa região, do Taubaté e do São José, já ansiosos. Afinal, tem rodada de Série A2 em casa. E para os lados do Taubaté, a coisa anda assim, entre altos e baixos. Depois daquela derrota no Clássico, uma vitória importante fora de casa. E pela primeira vez na temporada, conseguimos acompanhar um treino do Burrão e entender o que é que está passando por lá. A semana começou tensa no Taubaté. Após a derrota por 3-0 no Clássico diante do São José, o treinador Alberto Félix fez declarações fortes sobre o planejamento e a falta de peças no elenco do Burro. E mesmo com a vitória sobre o Santo André fora de casa, o comandante não mudou o discurso. Para um campeonato ainda que faltam ainda 13 rodadas, né, para ser conquistada, não dá para, né, esperar que esses jogadores, ou não poderíamos, né, pedindo, né, para que eles jogassem, né, com tanta superação, né? Não é o momento da gente estar pedindo para os jogadores sacrifício, né, porque tem muita coisa pela frente. Mas isso se deu muito, né, em função do nosso momento, né, que seria justamente isso aí, um grupo pequeno, né, ainda. Então não muda nada, a gente não pode se iludir, fica feliz, né, por tudo, mas sabendo, né, que a nossa necessidade ainda ela continua. Com poucas opções, o treinador segue pedindo reforços, principalmente no ataque. E sobre o prazo, a pressa é grande. A gente precisa para ontem, né? O ideal é quando você tenha isso já na pré-temporada, porque assim, as pessoas às vezes não entendem, né, que em uma montagem de elenco ou numa preparação para um campeonato, você desde o início já ter o grupo formado é muito importante, porque você gera competitividade entre os atletas, né? Isso faz com que os jogadores eles evoluam, né? Tanto tática como tecnicamente também. Temos que ter cuidado, temos que estar atento no mercado, claro, mas também fazendo tudo com pés no chão para a gente não, às vezes, não dar um passo maior que a perna, entendeu? E a dificuldade do Taubaté em contratar novos jogadores passa, claro, por problemas financeiros. Para se ter uma noção, o orçamento do time, se comparado com o do ano passado, foi cortado por mais da metade. Se você for contar assim, né, de 2023, o gasto que o clube teve, 2024, para agora você pode colocar aí de 50%, 60%, né? É um número muito grande. Acho que é o primeiro ano que o Taubaté joga sem seu patrocínio master na camisa. Então isso aí afeta muito, né, o departamento de futebol, na parte de contratação, na parte de montagem de elenco. A vitória diante do Santo André chegou na hora certa e para dar um respiro ao Burro na Série A2. Foram os nossos primeiros 3 pontos aí, né, do campeonato. Mas a situação mesmo assim emocional, né, mental, né, dos jogadores, porque não é fácil, né, você iniciar o campeonato, né, tendo 2 derrotas e perdendo um clássico, né, e da forma que perdemos, né, e você vê, né, nos atletas, né, daí o meu elogio e parabenizar eles assim também, essa força interna, né, para poder já, né, assimilar bem esse golpe aí e se manter forte, né, e encarar um adversário tão duro, né, como foi isso o Santo André, que quem acompanha e vê assim, a qualidade, né, dos adversários que a gente está enfrentando, como foi o caso do Santo André agora, adversário duríssimo, né, para ser superado, né. A gente tem que provar todos os dias. Infelizmente a gente saiu de uma derrota, mas a gente trabalhou duro para nos reconstruir durante a semana. E trabalhamos para buscar a vitória lá em Santo André, graças a Deus foi o que aconteceu. E foi de Miguel o gol da vitória na última partida. Um gol que ele esperava muito e para dar confiança. Na comemoração teve até um estilo belly goal. Uma jogada inclusive até que o pessoal comentou que vem um pouco do salão, o salão de onde eu vim também, joguei muito tempo no salão. Então foi uma jogada rápida ali que acabei fintando ali o lateral, dei o corte, finalizei bem, fui feliz de ter feito o gol e na hora
Só a emoção mesmo, a alegria de poder estar ajudando o time. Agora todas as atenções voltadas para a próxima partida diante do Votuporanguense. O adversário está na lanterna, mas o Taubaté sabe melhor do que ninguém que estar em crise não significa jogo fácil. No momento assim a gente não pensa, né, em colocar nenhuma sobrecarga a mais assim, né, de importância para o jogo, porque só a nossa necessidade de pontuar aqui, ela por si só já mostra também assim, o quanto vai ser importante também a gente conseguir um grande resultado. Essa questão assim da história, né, a gente deixa aí por conta dos torcedores para estar vendo também, mas é importante que de nossa parte a gente esteja muito concentrado assim naquilo que devemos fazer, né, para poder superar esse adversário. Cada jogo que a gente entra, a gente sempre busca a vitória. A gente vai entrar aí com muita disposição, trocar muita raça com a outra equipe também e, se Deus quiser, ganhar os 3 pontos aí diante da nossa torcida. Olha, o discurso do Taubaté, primeiro, é sincero e é de pés no chão. Léo Silvério esclarecendo para a torcida, né, que da temporada passada para essa, a redução no orçamento é de quase 60%. Então é claro que muda e muda muito as condições de jogo. O Alberto Félix tinha dito, né, no último confronto, justamente contra o São José, que ele precisava de peça. Ainda são 7 lugares em aberto e eles estão negociando para tentar trazer jogadores, principalmente do meio-campo para frente, que é onde ele tem o menor número de opções. Mas aí é o que o Léo Silvério fala, não adianta a gente meter os pés pelas mãos, contratar 7 jogadores e de repente está devendo. Então o Taubaté sabe, tem um orçamento enxuto e precisa trabalhar com o que tem. E elogiar também a postura principalmente do Alberto nas entrevistas, sendo sincero e elogiando principalmente o elenco, falando que os meninos chegaram aí para a 3ª rodada e já tinham uma baita responsabilidade nas costas, porque sabiam que vinham ali com a corda no pescoço logo no início da temporada, mas ainda assim não sucumbiram à pressão, conseguiram vencer um jogo importante fora de casa, mesmo depois de um duelo aqui em São José, né, um clássico do Vale, enfim, e agora vão com certa tranquilidade que eu digo por jogar em casa contra o Votuporanguense. Mas sabem, não podem cair na armadilha, porque ali é um confronto diretíssimo entre as duas equipes, ainda mais no Joaquinzão. E exatamente, se tá sem verba, dá uma olhadinha na base. Tinha mais uns 2, 3 garotos que dá para subir, pelo menos para compor o elenco, para não ficar um elenco muito furado aí, se tá faltando 7 peças. A gente sabe que sem dinheiro é difícil trabalhar no futebol e complica assim para um longo prazo. Sim. Tá indo bem no começo, conseguiu uma vitória boa, mas no longo prazo, se alguém machuca, acontece alguma coisa, prejudica todo um trabalho, né? Fim de semana também com o jogo da Águia em casa no Martins Pereira. E quem comenta mais sobre a 2 é ele, Antônio Carmo. Alô, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde. Ela chegou, quem? A sexta-feira, nossa redação aqui, todo mundo feliz da vida com a sexta-feira, véspera de sábado à noite. Tome cuidado, não se empolguem. E aqui você está com o mais tradicional programa esportivo da TV Vale Paraibano, os donos da bola no ar, desde 2009. Gente, ontem eu falei aqui da boa rodada de quarta-feira para Taubaté e São José. Taubaté ganhou pela primeira vez no campeonato, lá em Santo André. São José trouxe um pontinho valioso de Rio Claro. Amanhã, os dois times voltam a jogar e serão mandantes às 3 da tarde. O Taubaté está jogando às 3 da tarde porque ainda está com problemas no seu sistema de iluminação. Então, é um horário ruim, 3 da tarde. O calor é muito forte, a gente viu quarta-feira. E o São José, porque o jogo terá transmissão da televisão que está aí no campeonato, tem que atender ao pedido da federação. São José pega um dos líderes, o Primavera, que surpreende nesse começo de campeonato. 2 vitórias, 1 empate, divide a liderança com o 15 de Piracicaba. Mas é jogo bom, é jogo para o São José. Então, ganhar e ir em casa ganhando faz a parte dele. Ganha em casa, empata fora. Olha, é isso que todo time quer no campeonato. Lógico que ninguém consegue administrar isso de uma maneira 100%. Mas o São José, que já fez um ótimo jogo contra o Taubaté, voltará a encontrar a sua torcida amanhã, procurando a sua segunda vitória. Vamos ver se o time joga como jogou contra o Taubaté. Contra o Rio Claro foi razoável. E o Taubaté, agora renovado, com a bela vitória conquistada sobre o Santo André, reabilitador, espantou a crise, tem a chance de enfrentar um dos lanternas do campeonato. Se o São José vai jogar com um dos líderes, o Taubaté joga com um dos lanternas. O Votuporanguense, que voltou esse ano para a Série A2, né? Subiu ano passado junto com o Grêmio Prudente, vai mal no campeonato. Perdeu em casa 2 partidas já e quarta-feira perdeu para o Oeste por 2-0. Então é o seguinte, torcedor do Taubaté, torcedor de São José, compromisso marcado e a subida. Amanhã, 3 da tarde, no Joaquinzão e no Martins Pereira. Vocês devem ir lá prestigiar os times, porque o Vale do Paraíba precisa ter um futebol competitivo. Vamos torcer. E na segunda-feira a gente volta. Bom fim de semana para todos vocês, hein? Um abraço.
Olha, a gente falou Antônio do Carlos. São José, Lucas, rapidinho. Como a gente viu essa primeira vez, né, um treino aberto do Taubaté, só queria fazer aquele pedido encarecidamente para a diretoria, assessoria, enfim, do São José. Porque o torcedor que está do outro lado e acompanha nosso programa todos os dias também quer ver um treino, quer entender como é que está sendo a realidade por lá, quer saber a opinião do treinador Moacir na vitória, na derrota, enfim, conhecer os personagens, porque pouco a gente conversou com essa galera desde que eles chegaram. Então, alô, assessoria, abra um treino para a imprensa. A gente também faz parte disso, principalmente para dar esse respaldo para o torcedor que acompanha todos os dias e quer as notícias atualizadas. É isso então, vamos pro intervalo agora rapidinho, daqui a pouco a gente já volta com mais os donos da bola. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional, com especialistas em... Sexta-feira é aquele dia agitado nos nossos donos da bola. Dia de Blitz na TV pra você. E dessa vez, direto da BID Original em São José, nosso parceiro dos donos da bola, Sidney Bravini, tá por lá. E hoje é pra falar de uma ação muito especial. Dia do super híbrido, é isso, Bravini? Boa tarde pra você. Ô Larissa, BZK, muito boa tarde, que prazer imenso estar aqui nos Donos da Bola mais uma vez. É isso aí, a Blitz na TV chegou e, como sempre, chega com oportunidades incríveis. Estamos daqui na BID Original Song Day. O que é o Song Day? É um fim de semana marcado com promoções incríveis. Nós estamos aqui na unidade da Avenida Deputado Benedito Matarazzo, pertinho do Center Valley Shopping, e o Marco Aurélio, que é o gerente dessa unidade, vai explicar um pouquinho mais. Marco Aurélio, para aquele meu amigo que resolveu trocar de carro e ter o sonho do BID, esse fim de semana é o fim de semana marcado, Marco. Vamos lá, olha só, gente. Além de ser um carro super econômico, principalmente para o teu bolso, que é muito importante, olha só, IPVA grátis para os carros híbridos. Exatamente isso. Olha só, além da economia, então, de ser um carro híbrido sustentável, você ainda tem o IPVA totalmente grátis e o financiamento que cabe no bolso da galera, né? Sem dúvida nenhuma. Gente, olha só, se você contabilizar somente financiamento e ver a economia que esse carro vai te causar com combustível, realmente é para caber no bolso muito bem. Mas atenção, Song Day no BID Original é somente esse fim de semana, não perde não, viu? É até domingo. Agora, meus amigos que estão querendo aqueles seminovos de procedência, qualidade e com uma garantia que só a BID oferece, aqui também tem. Sem dúvida nenhuma, né? Pelo amor de Deus, 1 ano de garantia para começar e acabar, IPVA grátis também. Pode vir.
Olha só, e PVA grátis em todos os seminovos também, com 1 ano de garantia. Isso só a BYD oferece. Avenida Deputado Benedito Matarazzo, e temos a segunda unidade também, né? Shopping Colina, gente, que tá lá, ó, sábado e domingo para te atender da melhor forma possível. Viu só? Vem pra cá. BYD original. É aqui em São José dos Campos, estamos te esperando. E é assim que eu encerro mais uma Blitz na TV. Eu volto a qualquer momento. É com vocês, os donos da bola. Valeu, Sidney. Então, até domingo, hein? Até domingo você vai lá na BYD original. Ó, vamos mudar de assunto agora, vamos falar um pouquinho de vôlei. Fomos até o treino, porque hoje encara o Sada Cruzeiro. Meu Deus, que pedreira. Cenário complicadíssimo. Uma crise que parece sem fim. Na vice-lanterna da Superliga, o desafio dos joseenses dessa vez é ainda mais complicado. Encaram o líder Cruzeiro e 25 pontos separam as duas equipes. Primeiro a gente precisa pensar em melhorar, independente de resultado, né? Para nós o mais importante é a gente estar se focando principalmente a partir desse jogo, né? Jogos que a gente precisa realmente pontuar. A equipe joseense não vence uma partida há quase 2 meses. Foi no dia 28 de novembro do ano passado, contra o Lanterna Neurologia Ativa. A gente vai trabalhar para poder buscar a vitória e logo sair dessa zona de rebaixamento também. Uriarte vai reencontrar a equipe mineira. Nico ganhou os principais títulos vestindo a camisa do Cruzeiro e com isso se sente incomodado com essa situação do atual time. A verdade é que é difícil, claro, não. Ninguém é uma situação que ninguém quer estar, ninguém gosta de perder, da derrota, então acho que mas a ideia do começo não mudou, sabe, quando a gente começou nessa dificuldade, sabe, mesmo passando por muitas dificuldades fora também do campo, que só a gente sabe, então a ideia é sempre a mesma, tentar a gente continua trabalhando, continua buscando para sair dessa situação e virar essa situação. Para esse duelo, o São José contará com Igor Soares, novo reforço da equipe. Ele tem 34 anos e já jogou na Mongólia, Sérvia, França, entre outros. No Brasil, atuou pelo Praia Clube, Pinheiros, Montes Claros e Goiás. Nós não temos essa característica, nós não temos esse jogador como alguns times têm, caso do Darlan, caso do Franco, né? Dentro do próprio Cruzeiro tem o Douglas, que muitas vezes vem ganhando Viva Vôlei seguidos, né? Nós não temos esse jogador hoje, então a gente precisa muito que o aspecto coletivo cresça. O São José disputou 6 jogos fora de casa e conquistou apenas uma vitória. E o adversário Cruzeiro perdeu apenas um jogo atuando em Minas Gerais. Mas para o treinador Reinaldo Bacilieri, o São José tem totais condições de vencer o líder do campeonato. O jogo contra o Cruzeiro é um jogo que a gente sabe o quão difícil é, né? É o time atual campeão mundial, mas a gente tem que pensar em colocar o nosso melhor e aí ver o resultado, né? Eles têm falhas também, eles têm pontos fracos, né? Então a gente tem que tentar explorar ao máximo, fazendo os estudos que a gente naturalmente faz. Mas é um jogo duro. Eu acho que a nossa postura não muda, ela se mantém firme, a gente se mantém trabalhando, buscando sempre evolução para a gente conseguir buscar e brigar sempre para vencer os jogos, né? Acho que a gente pegou uma sequência difícil agora na volta do recesso da Superliga no ano de 2025, mas a gente vem trabalhando para conseguir sair dessa fase e conseguir evoluir e conseguir bons resultados com o nosso trabalho, né? Pedreira hoje para os lados do São José, que precisa mais do que nunca retomar o caminho das vitórias. E quem vai assim muito bem obrigada é o basquete joseense. Dessa vez, fora de casa, seguem embalados nesse retorno do NBB. Venceram por 89-80 o São Paulo, jogando fora de casa. Destaque para ele, Douglas dos Santos, anotou 25 pontos e 7 rebotes. E Adiel, o Cruel, marcou 23 pontos. São José segue embaladíssimo. E ainda falando de basquete, após 6 anos, a divisão de acesso ao NBB está de volta. A competição conhecida como Liga Ouro, que dá a possibilidade de novos clubes ingressarem no NBB, começa no dia 15 de março e vai contar com 6 participantes. Cruzeiro, Liga Sorocabana, Basquete Osasco, Esporte Clube Vitória, além das equipes B, do Pinheiros e do Minas. A disputa vai ser realizada em 2 fases, sendo a primeira em sistema de turno e retorno, com os 2 primeiros colocados classificados direto para as semifinais. As outras equipes avançam aos playoffs no esquema de melhor de 3 jogos.
A semifinal também será decidida em 3 confrontos, enquanto a decisão em 5 duelos. Se o vencedor atender a todos os requisitos que são estabelecidos pela Liga Nacional, ele vai ingressar na divisão da elite do NBB. Caso contrário, a vaga segue para o próximo colocado e assim por diante. A Liga Ouro foi disputada de 2014 a 2019 e contou com 6 campeões: Rio Claro, Caxias do Sul, Vasco da Gama, Botafogo, Corinthians e Unifacisa. Lembrando, né, Lucas, que as duas equipes aí, tanto Pinheiros quanto Minas, que vão com essa equipe B, se forem campeões, aí vão ceder a vaga para o segundo colocado, porque já tem uma equipe no NBB. Mas é bacana, né? Enfim, uma liga de acesso agora retomando para a gente ter mais uma equipe no NBB, uma equipe diferente para o ano que vem. É muito difícil chegar, a gente sabe que a elite do basquete, o Brasil é forte no basquete. Desde a criação do novo Basquete Brasil, esse acesso, né, essa Liga Ouro, ajuda times menores a conseguir chegar nessa elite também e tem que cumprir todos os requisitos, senão não dá para entrar também, né? Bora pro intervalo, já tem mais os donos da bola. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5h30 de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação. De volta com os donos da bola, chegou a vez do Campeonato Carioca e vamos ver os resultados de ontem. A quarta rodada do Carioca terminou com vitórias de Vasco e Fluminense. O Gigante da Colina duelou diante do Madureira em Manaus. Após alfinetadas fora de campo e nas redes sociais entre as equipes, o clima era de rivalidade. Mas dentro de campo, o Vasco foi superior durante os 90 minutos. O treinador Fábio Carilli escalou o time considerado titular, como Coutinho, Verratti e a estreia dele, Tietê, no meio-campo. Piton desperdiçou essa grande oportunidade logo nos primeiros minutos, mas o gol do Gigante veio em seguida nessa roubada do estreante. Tietê achou Paulinho, que bateu por baixo das pernas do goleiro, fazendo 1-0. O Madureira assustou ainda no primeiro tempo. Marcelo arriscou de muito longe e a bola passou rente à trave de Léo Jardim. Mas só nos acréscimos do segundo tempo, o Vasco chegou ao segundo gol com o Pirata Verratti. O Flusão também colocou os titulares para jogo e derrotou a Portuguesa da Ilha do Governador. E parece que La Máquina de Goles retomou o caminho das bolas na rede, com ele, Germancano. O primeiro gol foi de Queno, que estava esperando o cruzamento da direita para furar a defesa. Ainda no primeiro tempo, Samuel Xavier foi derrubado dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Cano na bola e gol do Fluminense, 2-0. A Portuguesa diminuiu com Romarinho e foi numa jogada de futevôlei, ajeitada de peito e toques rápidos para envolver a marcação do Flu. Mas o camisa 14 das Laranjeiras
Laranjeiras é oportunista. Serna fez a jogada pela direita e Cano aproveitou a sobra do goleiro para ampliar em 3-1. Sampaio Correia e Boa Vista ficaram no empate em 1-1. Elias marcou para o Sampaio nessa cobrança de pênalti. Já o Boa Vista deixou tudo igual com ele, Zé Vitor. O final de semana será de muito carioca. Amanhã a bola rola para Volta Redonda e Flamengo às 4h30 da tarde. No domingo, Maricá versus Sampaio Correia às 3h45. Com transmissão da Band, Madureira versus Fluminense às 4 da tarde. Tem ainda Botafogo frente ao Bangu às 6. E fechando a rodada, mais uma transmissão da Band. Vasco contra a Portuguesa às 9 horas da noite. E por falar em transmissões da Band, nesse fim de semana, no sabadão, fechando a conta, né, da FC Series, com mais um jogo de brasileiros em campo. O Orlando City encara o Atlético Mineiro, lembrando que uma competição diferente, né, Lucas? É, uma competição mais de pré-temporada, né? Os times vêm sem tanto compromisso de vitória, é mais organizar o time mesmo, organizar a casinha. Tanto é que os principais aí, Flamengo, Atlético, os times grandes que estão aí nessa competição estão levando os jogadores titulares. É para dar entrosamento mesmo e para o time chegar bem quando voltar para o Brasil. Agora, bora falar de decisão da Copinha. O final de semana será dominado pelo clássico majestoso. No sábado, acontecerá a grande final da Copinha, às 9 da manhã. E no domingo, São Paulo e Corinthians duelam pelo Paulistão. As campanhas de São Paulo e Corinthians na Copinha foram de duas equipes acostumadas com a pressão. Nas fases eliminatórias, tricolores e corintianos sofreram com as disputas de pênaltis e partidas decididas nos momentos finais. O São Paulo ainda terá uma baixa importante para essa decisão. Rian Francisco, autor de 2 gols de cavadinha na semifinal, recebeu o 3º cartão amarelo e está fora da final. Mas o que ele fez na competição inteira já é a garantia de portas abertas no profissional. Rian estreou no time de Zubeldia no empate diante do Botafogo de Ribeirão Preto e causou uma boa impressão. O Corinthians é o maior campeão da competição. Dono de 11 taças levantadas, o time do povo pode erguer o 12º troféu. Passaram pelos guris do Grêmio na vitória de 1-0 com gol de Bahia. Mas nessa final, apenas torcedores tricolores poderão acompanhar o jogo do estádio. Por determinação do Ministério Público de São Paulo, os clássicos paulistas, além de Guarani e Ponte Preta, estão sendo realizados com torcida única desde 2016. O tricolor tem o mando de campo por ter feito melhor campanha ao longo da Copinha. Para chegar na final, o São Paulo venceu 7 partidas e empatou uma. Já o Corinthians teve 6 vitórias, 1 empate e perdeu para o Santo André ainda na fase de grupos. O jogo também marca a reinauguração do Pacaembu, que foi fechado em junho de 21 para reformas. 20 mil São Paulinos são esperados nessa decisão e pretendem fazer muito barulho para apoiar a equipe tricolor. Grande clássico na Copinha, quem será o grande campeão? Continuando no estado de São Paulo, vamos falar do Paulistão. Ele voltou. Depois de 15 anos longe de casa, Oscar reestreou com a camisa do tricolor no Morumbis. O treinador Zubeldia escalou força máxima contra o Guarani, já visando o majestoso que rola nesse domingo. E o quarteto de ataque que o torcedor tanto queria ver ficou com Oscar, Lucas, Caleri e Luciano. O camisa 10 já deixou o cartão de visitas logo no começo do confronto. Luciano se jogou na bola após cruzamento de Alisson para marcar o primeiro gol. O São Paulo não sofreu muito defensivamente e controlou bem após o gol marcado. Zubeldia terá todo o elenco à disposição para o clássico contra o Corinthians no domingo às 6h30. Outro jogo que rolou ontem foi entre São Bernardo e Mirassol. Os visitantes venceram por 2-1. Reinaldo abriu a contagem para o Mirassol nessa cobrança de pênalti. O cara não erra uma. O Mirassol ampliou na segunda etapa com João Vitor. Subiu mais alto que o goleiro e não desperdiçou. Felipe Azevedo descontou para o São Bernardo, mas não foi o bastante. A partida entre Noroeste e Botafogo teve que ser suspensa por causa de um temporal que caiu em Bauru. A 4ª rodada do Paulista será toda nesse final de semana. Então, anota na agenda para não se perder, hein? No sábado, Água Santa e Bragantino às 4 horas da
tarde. Simultaneamente, Inter de Limeira e Ponte Preta duelam. Um pouco mais tarde, às 6h30, o desesperado Velo Clube recebe o Santos, que precisa vencer para chegar no pelotão de cima. Às 8h30, Palmeiras e Novo Horizontino fecham sábado. Mirassol e Portuguesa abrem o super domingo de futebol às 4 da tarde. Botafogo e São Bernardo se enfrentam às 6h30. Mesmo horário para São Paulo e Corinthians, o primeiro majestoso do ano. E às 8h30 da noite, Guarani e Noroeste fecham a rodada. É isso, muitos jogos pelo Campeonato Paulista. Sexta-feira, né, Larissa? A gente acha que vai descansar, gente, que mais não. Aí amanhã tem jogo de São José para ir. Também estarei em São Paulo cedinho, vamos fazer a Kings League Brasil, tá vindo aí também. Hein? Sensacional. Fim de semana, então, para você que é da nossa região, com jogo em São José, em Taubaté, opção é o que não falta. Fernanda Belo, muito boa tarde para você. Fer, ótimo fim de semana, bom jornal. Segunda-feira a gente tá de volta. Tamo aqui então, hein? Bom final de semana, aproveitem.